Olá, eu sou a Lívia, essa é a Carolina e essa é a Sara. Somos alunas de Ciências Biológicas da UFES e hoje vamos falar sobre a importância dos nectários extraflorais. Para início de conversa, sabemos que o meio biológico é dinâmico, ou seja, as espécies não ocorrem de forma isolada. A todo momento, os seres vivos se relacionam na natureza, seja por relações harmônicas, seja por desarmônicas, de forma inter- ou intraespecífica. Sabemos também que os vegetais constituem a base da cadeia alimentar e são cercados por indivíduos que podem trazer prejuízos para eles, como animais e micro-organismos, por exemplo, fungos, vírus e até mesmo bactérias. Entretanto, as plantas não são passivas a essas injúrias, pois ao longo da evolução desenvolveram mecanismos de respostas ou de defesas contra ataques. Entre esses mecanismos, temos a defesa mecânica e podemos citar os tricomas, os espinhos, entre outros. Temos também a defesa química, que ocorre por meio de metabólitos secundários. Por último, temos a defesa biótica ou indireta. Nesta última, as plantas utilizam como estratégia estruturas que atraem os predadores dos herbívoros. E é aqui que o nosso tema se concentra, nos nectários extraflorais. Mas o que são esses nectários? Onde se localizam? Como são suas estruturas? Bem, os néfes, como são conhecidos, são estruturas secretoras de néctar não diretamente envolvidas com a polinização, embora possam ser encontrados em estruturas florais. Em relação ao formato e ao tamanho, diferem consideravelmente de um para outro. Podem ser, por exemplo, achatados, elevados, em caroço, semelhantes a escamas ou até mesmo sem forma. Além disso, os néfes estão presentes em uma grande variedade de plantas, principalmente nas angiospermas, sendo nas famílias Fabaceae, Passifloraceae e Malvaceae mais expressivos. Eles estão localizados em quase todas as partes da planta acima do solo, incluindo na base das folhas, pecíolos, brácteas, parte externa de sépalas, estípulas, caules, cotilédones e frutos. E qual a importância deles? Apesar dos nectários extraflorais não estarem relacionados diretamente com o processo de polinização, eles são agentes muito importantes nas plantas, pois por produzirem um líquido rico em nutrientes, contendo água, carboidratos, lipídios, vitaminas, aminoácidos e outros compostos orgânicos, os néfes atraem e estabelecem uma interação entre a planta e os animais que se alimentam desse néctar, sendo grande parte deles as formigas, especialmente as das subfamílias Myrmicinae, Formicinae e Dolichoderinae. Além das formigas, outros artrópodes, como algumas vespas e aranhas, também são atraídas pelos néfes. Nessa interação, tanto os animais atraídos quanto as plantas são beneficiados, constituindo assim uma relação mutualística, que no caso da formiga com a planta é chamada de mirmecotrofia. Mas o que cada um dos participantes desse mutualismo ganham? Utilizando as formigas como exemplo, elas são beneficiadas pelo fato do néctar garantir aporte nutricional, crescimento da colônia e crescimento no tamanho das rainhas e das operárias. Já a planta é favorecida, pois, ao serem atraídos pelos nectários, as formigas, vespas e aranhas expulsam ou alimentam-se dos inimigos naturais do vegetal, os herbívoros, animais que comem folhas, flores e frutos, como as lagartas e borboletas, de besouros e gafanhotos. Estudos têm mostrado que a secreção extrafloral de néctar é modulada em resposta a danos causados pela herbivoria. Assim, quando uma planta é atacada por herbívoros, ela reage de forma a produzir mais néctar e, consequentemente, poderá aumentar a sua atratividade para as formigas e outros animais defensores.
Bom, e como as plantas estarão debilitadas, essa proteção prestada será fundamental, já que a herbivoria, mesmo que realizada em pequena quantidade, tem o potencial de reduzir a aptidão da planta por meio de uma diminuição na fotossíntese e um prejuízo no crescimento e desenvolvimento geral. E vale salientar que, além de ganharem o néctar, quando as formigas ou os outros artrópodes predam os inimigos naturais das plantas, eles garantem também uma fonte proteica.